Olá, bom dia. Eu sou Paula Guimarães, jornalista do Portal Catarinas. Estou aqui com Cristiane e Mari, da U Negro e da coletivo Pretas em Desterro, Clair Castilhos, da Rede Feminista de Saúde, e Daniela Félix, do coletivo Catarina de Advocacia Popular. Hoje nós vamos falar sobre a questão do aborto, a legalização do aborto, um tema tão importante, esse debate para o Brasil e para a América Latina como um todo. Clair, por que a temática do aborto é tão importante hoje para ser discutida como uma questão de saúde pública e não de cárcere? Bom, nós do movimento feminista e da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, temos essa questão do aborto como uma questão central nas nossas discussões e no nosso trabalho, no nosso ativismo. Por quê? Porque o aborto é uma questão de saúde pública, pelo tamanho do dano, a magnitude do dano que ele causa, pela questão do tipo de problema de saúde, da repressão em cima das mulheres e principalmente porque é um evento grave que aumenta enormemente a morte materna e que é tratado como crime. E aí esses fundamentalistas e conservadores que ficam pululando no Congresso Nacional e fazendo toda sorte de mistificações para enganar a opinião pública, não entendem tecnicamente essa questão e nem que proteger a saúde das mulheres, a vida das mulheres, com a questão da descriminalização do aborto e das mulheres e com a legalização, nós teremos muito mais condição de prever a questão do aborto. Como prever? Porque a única forma de prever é tratar e entender como se dá a gravidez indesejada, que é assim que se previne o aborto. Não é com repressão, não é com cadeia, não é com denúncia, é com a mulher decidindo sobre o seu próprio corpo, em que momento, quando e como ela vai querer ter um filho. E é essa situação que a gente procura debater na rede e encaminhar para a discussão. E faz parte da rede há mais de 25 anos, quando a rede foi fundada, que esse é um ponto central, porque nós partimos do princípio que meu corpo me pertence. Cristiane, por que a criminalização do aborto pesa mais para as mulheres negras? Então, a criminalização ela vai ser ainda mais forte, né, referente às mulheres negras, porque quando você pensa na criminalização do aborto, você também precisa dialogar com a criminalização da pobreza e a criminalização racial. Né? E raça e classe no Brasil são duas questões que elas, uma organiza a outra. Né? Então, assim, se você pensa na questão de classe, a classe... classes com mais fragilidade, né, elas têm cor, né? E aí, por exemplo, quando você olha para dados, né, dados da última pesquisa do SUS, você vai perceber o quê? Que a cada uma mulher que vai para o SUS fazer curetagem, que é branca, vão 3 mulheres negras. Né? Então, assim, só para você ver a questão da proporção. Em referente a essas clínicas clandestinas, ou seja, quais são essas mulheres que, ao fazer esse aborto clandestino, vão estar nesses lugares que são mais insalubres, com total falta, né? Ou seja, de higiene, de organização, ou mesmo de um técnico ali. São, de modo geral, as mulheres negras, né? Porque você sempre vai estar condicionado com essa questão da classe. Né? Então, quando você pensa na criminalização do aborto, você pensa, ou seja, qual é o projeto político que esse país tem para essas mulheres, né? Ou seja, assim, como é que você pode deixar que esses setores, que são setores fundamentalistas, cristãos e conservadores, possam decidir sobre os nossos corpos, né? E 28 de setembro também é um dia muito especial para as mulheres negras, porque é o dia que nós comemoramos o Dia do Ventre Livre. Ou seja, em 1871 era promulgada no Brasil o Dia do Ventre Livre, ou seja,
quando essas mulheres passam a ter direitos sobre os seus filhos. E assim, é muito importante para nós, porque o seu filho, ele nasce livre. Então, assim, isso para a história do movimento negro, ela é essencial, né? Só que nós, mulheres negras, sabemos que essa comemoração, ela só vai ser completa o dia em que os homens brancos pararem de decidir sobre os nossos corpos. Né? Porque o que a gente percebe é que, se naquela sociedade escravocrata, né, os senhores escravos é que determinavam o que nós podíamos ou não fazer com nossos corpos, hoje são seus descendentes que o fazem. Né? Porque não são nem os homens negros e tampouco os homens, por exemplo, das classes trabalhadoras que vão decidir isso. Quem decide isso são os donos da casa grande, né? Ou seja, que continuam nos mesmos lugares de poder e que podem decidir, né? Ou seja, o que nós vamos ou não vamos fazer. Então, assim, para o movimento de mulheres negras, isso é essencial, porque são essas mulheres que vão estar sofrendo, assim, né, situações mais precárias, e essa mortalidade materna que vai estar acarretando, né, com questão de hemorragia interna. Você tem outras doenças que nós sabemos que elas são infecção, né, hemorragia interna, infecção, que eles falam que são decorrências, né, dessa morte materna, mas que nós precisaríamos de pesquisas mais aprofundadas para saber até que ponto isso é de fato uma consequência dessa falta de humanização ao cuidado dessas mulheres que vão fazer uma curetagem, né? Ou se isso, de um modo ou de outro, sempre vai estar fazendo parte também desse racismo institucional, né? Porque se todas as mulheres sofrem com essa violência obstétrica ao fazer curetagem, essas mulheres negras, e assim, é como, repetindo, né? Todas as mulheres sofrem com a violência obstétrica, né? Só que no Brasil, quando você coloca esse recorte racial, ou seja, você tem um grupo de pessoas que são as afrodescendentes e as indígenas, que vão ser tratadas, ou seja, que esse corpo médico consegue tratá-las de modo ainda pior e mais desumano. Por quê? Porque elas não são brancas. Né? Então, quer dizer que para essas pessoas você consegue um tratamento ainda mais violento. Né? Então, o que nós estamos aqui tratando na verdade, uma questão da descriminalização do corpo dessas mulheres, né? E que tem a ver com direitos humanos. Então, não dá para você falar, né, da luta por direitos humanos sem falar da luta pela descriminalização do aborto. Sim, e hoje nós lançamos uma reportagem pelo Portal Catarinas que vários especialistas falam, defendem que a mulher não pode ser denunciada quando chega no hospital em processo de abortamento. Mas o promotor aqui de Santa Catarina e a delegada, né, da delegacia especializada aqui de Florianópolis falaram que sim, que pode, que deve ocorrer a denúncia em caso de suspeita. Eu queria saber com a Daniela como que ela vê essa contradição, essa insegurança até jurídica. Pode segurar. Bom dia a todas e a todos. Obrigada ao Portal Catarinas por esse espaço de diálogo. As minhas colegas aqui, feministas, nesse dia extremamente importante. Bom, sim, não posso falar por esses representantes tanto do Ministério Público quanto da Polícia Civil, mas podemos analisar esse diálogo sobre a total ausência de uma reflexão político-jurídico no campo do direito hoje, né? A gente tem aí uma reflexão que está posta tão somente no campo da legalidade, e nesse caso, inclusive, o desconhecimento a determinados procedimentos legais, né? E isso eu falo com relação à questão das denúncias, de que, né, os médicos podem, uma vez que, né, a legislação não prevê essa denúncia, ou seja, né, tem um caso, inclusive, específico de que um médico teria registrado ocorrência pelo aborto da paciente que chega no hospital,
além de uma prática antiética no campo da medicina, a gente tem a garantia de que a pessoa não pode ser denunciada nesses termos, inclusive pelo próprio médico, né? Então, a gente tem um problema aí sobre a questão da legalidade. Mas faço uma reflexão do ponto, né, o que foi já dialogado nas falas anteriores, de que o poder judiciário em si e o direito, eles são seletivos, né? E fala muito bem a questão da seletividade dos corpos negros hoje, né, das mulheres negras como as principais vítimas da não legalização do aborto, e daqui eu não trabalho nem sob a perspectiva da descriminalização, mas da legalização mesmo, porque eu acho, como falou a Clair Castilhos, se trata de um problema de saúde pública, né? Eu acho que a gente não tem que tratar o aborto a partir do sistema de justiça criminal, principalmente, né? A gente tem uma Constituição que te protege em termos de acesso à cidadania, e eu acho que daí, sim, né, nenhuma mulher, quando opta pelo caminho do abortamento, ela faz essa opção de qualquer forma inconsequente, né? É um processo dolorido, é um processo que gera traumas, é um processo, né, que é o último recurso no momento em que o Estado falhou em todos os outros, né? E é nesse sentido que eu acho que a gente precisa pensar mesmo desse deslocamento do campo da segurança pública e do poder judiciário a se discutir honestamente a legalização do aborto no Brasil, né? Amparo dessas mulheres, principalmente mulheres negras e pobres e periféricas, que precisam do Sistema Único de Saúde, porque é uma falácia e é uma questão também de apresentação da seletividade, né, que chega ao sistema de saúde, nos últimos casos, muitas vezes, ou, né, aos MLs, mulheres vítimas de um abortamento mal feito, ou, né, de consequências danosas em razão desse procedimento. Mas isso não significa que não exista aborto em todas as classes sociais no Brasil. E isso é um dado que precisa ser levado, né, que também é uma questão que qualifica a forma que esse aborto vai acontecer é a questão econômica, né? A mulher rica aborta tanto quanto a mulher pobre. Agora, quais os meios e de que formas esse aborto ele é tratado, que está a diferença, né? Da gente lançar honestamente esse debate, entendendo que os números que são catalogados pela saúde pública são números, inclusive, subnotificados, né? Porque não tem essa medida de quantos abortos são feitos no Brasil, porque ele existe clandestinamente e a ilegalidade o torna cada vez mais caro, tá? Esse é um processo de aviltamento, inclusive econômico, até para as mulheres ricas, do risco que elas correm, né? E quando descobertos, criminalizados pela saúde pública, principalmente. Então, a gente está aí num debate que é extremamente importante e cheio de tabus e cheio de hipocrisia, né? Eu acho que a gente precisa descortinar, de fato, a mediocridade que o poder público tem tratado essa demanda, né? Porque a gente faz um discurso pró-vida também, né? Uma outra coisa que a gente faz um discurso pró-vida, nascer, tadinho do feto, mas qual o serviço assistencial de amparo pós-nascimento, né? Como que o Estado tem tratado as crianças, né, provenientes no próprio processo de gestação, qual o atendimento das mulheres, né? E assim, isso tudo pode ser evitado com um programa consequente de saúde pública voltado ao planejamento familiar, mesmo que, em último caso, a mulher escolha pelo procedimento do aborto. A gente precisa pensar seriamente essa questão e com muita propriedade, né? Porque a realidade de fato, e as vítimas
do aborto mal feito e as vítimas que se socorrem à saúde pública são, em grande medida, se não, né, para não dizer em números absolutos, até porque não tenho, mas são os corpos negros e pobres que são vítimas, né, desse descaso do Estado, dessa regulação brutal que o Estado faz sobre os corpos femininos. Mas sabe, não, que você levantou um ponto assim que ele é bastante curioso, né? Que é a questão do quanto também, ou seja, esse corpo médico lucra com a criminalização do aborto, né? Ou seja, porque é a mesma lógica da política de drogas. Exatamente. Né? Que a economia da ilegalidade, ela levanta o custo. Exato, né? E de fato, isso é uma variável que precisa ser levada em consideração, né? Porque um médico que pratica ilegalmente o procedimento de aborto, ele corre riscos também, ele também está no processo de criminalização. Então, para ele se submeter a isso, ele vai cobrar muito caro, né? Então, o risco tem que valer economicamente para que ele se sujeite, né? Então, por isso também, né, é bom a gente até descortinar esses discursos, porque tem uma classe médica que faz esse procedimento que também não quer a legalização. Que ele vai deixar, que ele sabe que muitas vezes ele está protegido, que ele tem um amparo das estruturas, né, do poder judiciário, da polícia, que ele nunca vai sofrer violação, e ele enriquece nesse processo. Sim, tem um outro dado importante, que é a questão da oferta dos serviços de assistência à saúde materna pelos serviços públicos de saúde. Porque hoje no Brasil, e já há uns tempos atrás, há uma total desqualificação da implementação do Sistema Único de Saúde, da qualidade do serviço, do atendimento, do acolhimento adequado às mulheres, não só as que procuram em virtude do aborto ou da prevenção da gravidez indesejada, mas também de mulheres vítimas de violência, porque isso tudo entra dentro de um sistema único de saúde que está sendo sucateado, que é proibido pelo Banco Mundial de ter recurso vinculado, então a partir daí é subfinanciado, e o Brasil se submete a todo esse tipo de coisas. Bom, e nós temos que fazer, falando em abortos e crimes e coisas do tipo, nós não podemos esquecer do maior aborto feito neste país nos últimos dias, que foi o aborto dos direitos constitucionais através do impeachment da presidenta Dilma. Isso sim foi um brutal e massivo aborto de 54 milhões de brasileiros que escolheram as coisas. E aí, o que eu acho... Faltou primeiramente fora Temer. E claro, primeiramente fora Temer, né? Mas o que eu gostaria de dizer é que quando a gente fala na luta dos pró-vida, que eles se auto-intitulam pró-vida, é interessante a gente ver quem são os aliados dos pró-vida. São os ruralistas que entopem as terras de transgênicos e de agrotóxicos, devastam a natureza, são os matadores de índios para pegar suas terras, são os autores de trabalho escravo, são violências sem tamanho em relação às mulheres, é a total abandono das mulheres, principalmente as mulheres pobres das periferias urbanas, jovens, que são atiradas dentro da vala comum da desesperança, do sofrimento, por conta dos ditos pró-vida. E aí é da gente perguntar que vida que eles defendem, né? Que vida que eles defendem. É uma vida que é um ecocídio, é um etnocídio e um genocídio. Essa é a vida que os pró-life defendem. E aí eles vêm contra as mulheres. Por quê? Porque aí tem outro problema nacional que também campeia no mundo político e na sociedade como um todo.
que é a misoginia. Eles não aceitam que nós, mulheres, tenhamos liberdade de escolha, que a gente tenha presença na sociedade, que a gente participe das instâncias de decisão e que a gente reivindique o direito de ter direitos. Isso eles não aceitam. Então, querem as pessoas negras como escravo, os índios na sua condição de que eles classificam de selvageria, e que não é, a maior selvageria está aqui no mundo branco, rico e dominante, hegemônico, e as mulheres, em geral, vítimas da sua possibilidade de escolha ou não da sua vida reprodutiva. Isso é uma coisa que a gente tem que analisar nesse país. Como belas, recatadas e do lar, né? Todas temos que ser belas, recatadas e do lar. Por quê? Porque esse é o modelo da sinhazinha que eles querem. Se a gente olhar que até 1657 no Brasil, só 2 mulheres sabiam ler e escrever, e nenhuma outra, que eram proibidas de ir para a escola. Quando entraram na escola, elas tinham educação diferenciada e era só para aprender poesia, literatura, música, para entreter os seus maridos e dar uma vida agradável e educada na criação dos filhos. Era para isso a nossa educação. Agora, claro, né, que nós, felizmente, filhas de Eva transgressoras, nós estamos derrubando todas essas barreiras e avançando, e é isso que se quer. E a legalização do aborto tem um ponto central nessa questão. Para nós, mulheres, é ponto de honra a história de sermos dona do próprio corpo e resolver o que fazer com ele. Hoje, na reportagem que a gente lançou, vários depoimentos de mulheres clandestinas que fizeram um aborto aqui em Santa Catarina, né? É importante a gente mostrar que essas mulheres não estão sozinhas, Cristiane? É fundamental, né? Porque ao mesmo tempo que nós estamos lutando por essa vida, né? Ou seja, nós lutamos pela vida dessas mulheres, mas que todas essas mulheres, que nós acho que não são todas elas, somos nós, né? Que em algum momento de suas vidas tiveram que optar pelo aborto, né? E que, se ao mesmo tempo, você tem mulheres que elas são muito, na reportagem vocês vão poder observar isso, né? Que elas, de modo geral, são muito confiantes e compreenderam muito bem o porquê estavam fazendo e que bom que não levam consigo a culpa, né? Agora, ao mesmo tempo, como a Daniela falou, assim, é um processo que ele é muito difícil, é um processo muito complexo e doloroso, porque parece, assim, quando você vê, né, esses documentários sensacionalistas, né, parece que essas mulheres fazem um aborto e depois vão para uma balada sorrir, né? Ou que elas fazem um aborto rindo, ou seja, quando não se discute essa questão com ética e com o respeito necessário a esses corpos, né? O do quão difícil, e principalmente, né? Que a gente está aqui conversando sobre a questão da legalização e nós não falamos assim, parece que essa mulher, ela faz filho com um dedo, né? Então, assim, para que você possa fazer um filho, significa que você fez uma relação, e uma relação precisa de 2 pessoas, né? Mas quando nós falamos sobre esse processo, nós só falamos das mulheres. Ou seja, que é onde, como diz o ditado popular, que é onde a corda arrebenta, né? Agora, esse processo dessas mulheres que vivem esse aborto e o fazem sozinhas, na solidão, né? Então, assim, ao mesmo tempo que nós fazemos a denúncia, né, e lutamos, é também muito importante que todas essas mulheres se sintam respaldadas e confortadas, né? No sentido que nós não estamos sozinhas, né? Ou seja, e que há milhares de mulheres que, embora não vão até porque nós não podemos, né? Ou seja, nós não podemos fazer uma roda e dizer e falar abertamente se você fez ou não o processo de aborto, porque sim, você pode ser criminalizada, né? Agora, a questão é que talvez um privilégio seja a mulher que não precisou passar por esse procedimento, né?
E que quando você começa a discutir isso com ética, você vai percebendo que isso que parecia parte da sua subjetividade, né? Ou seja, de um período X da sua vida, faz parte do que nós estamos discutindo aqui, faz parte da saúde pública do Brasil, e que o Estado, ele, na verdade, o que ele faz é se negar, né? Então, o Estado nega a vida a milhares de mulheres brasileiras, né? Ou seja, aqui no Brasil e na América Latina, né? Então, é importante que essas mulheres saibam que não estão sozinhas. Então, a gente falou em Estado que nega o direito. Ao negar o direito, ele viola o corpo dessas mulheres, né? Então, a gente chegou no tema, que o nosso tema de hoje era a criminalização do aborto e cultura de estupro. E a lógica da cultura do estupro. Eu queria que você, Daniela, então, falasse um pouquinho sobre essa relação entre a criminalização do aborto e a lógica do estupro, que é o Estado como violador do corpo feminino. Bom, não há como a gente falar de cultura do estupro sem pensar na nossa prática cultural do patriarcado, né? A Claire estava falando, né, de todo esse processo histórico de misoginia. Antes de mais nada, a gente precisa pensar a relação que o patriarcado traz como consequência, né? A brutal consequência do poder masculino em todas as relações e formas, né? Eu acho que a gente perpetua e constrói esse processo cultural a partir do momento em que a gente naturaliza as relações de violências e de poder do macho, né, do homem, do sexo masculino sobre os corpos femininos, né? Então, a gente tem um dado aí que é histórico, um dado que é antropológico, um dado que é jurídico, um dado que, né, passa a ser naturalizado no processo de aculturamento, né? Então, essa cultura, né, a cultura do estupro, que é, na realidade, uma cultura de violência, uma cultura da naturalização e, né, da utilidade do corpo feminino no universo masculino, a gente está falando aí de processo de violação que a gente estabelece na linguagem, que a gente estabelece no processo cotidiano do tratamento, no processo das políticas, no processo do judiciário, inclusive, né, o ponto da gente ter vivenciado, ter sido publicizado nos últimos momentos uma série de denúncias, sentenças no campo judicial em que a criminalização é sempre uma culpa da vítima, da mulher, que, né, enseja e dá a chance ou provoca o instinto masculino e que daí ele pode fazer tudo sob, né, o manto desse instinto, né, de que o homem não passa no momento da sua sexualidade, ele não passa por um processo de elaboração e não existe consequência com relação a essa atitude instintiva. Então, nesse contexto, né, a gente insere hoje a tão falada cultura do estupro, né, que é a série de violações desde, né, nós mulheres, se a gente for analisar e fazer um processo de reflexão, inclusive das nossas vivências, não há mulher hoje que nunca tenha sido vítima dessa cultura, né, que tenha sofrido algum tipo de violência, seja pelo seu corpo, seja pela sua roupa, seja o exercício da sua própria sexualidade. Então, isso impõe para a gente um processo de, digamos, né, como disse Simone de Beauvoir, e atualmente fazendo a releitura por um grupo de estudo que a gente está construindo no SESUS, que é justamente o fato do segundo sexo, né? Nós somos alijadas do processo de inclusão como seres humanos, né? A gente está ali, muitas vezes, sendo perpetuada na condição de outro, né, daquele ser, né, daquele objeto em que no espaço né, que serve para servir o espaço privado, e para isso a gente pode sofrer, né, tal como todos os objetos, a gente pode dispor, o homem pode dispor livremente, da forma que for, daquele ser, né, como se a gente fosse total despersonificada, né, e tirada da nossa condição
de humanidade, às vezes, né? Porque os processos de violações, eles vão desde um assobio na rua até a morte vítima de violência sexual, né? Que é o ápice dessa cultura do estupro, assim, né? Tortura e morte em razão né? Desse desejo brutal sobre o corpo feminino. Né? Então, e aí eu acho que a gente tem um elemento que precisa ser sempre trabalhado, que é o patriarcalismo. Enquanto nós, mulheres, a gente, né, não se unir enquanto pauta feministas, né? É importante a gente lembrar que toda a diversidade dos movimentos que estão presentes hoje, discutindo, se a gente não conseguir pautar a ruptura desse processo, né? Não que a gente vá conseguir chegar a uma sociedade matricêntrica, mas que a gente construa pelo menos um debate de igualdade dessa estrutura de sociedade, a gente não vai avançar. Né? A gente vai continuar ainda tendo que, muitas e muitas vezes, vir para cá, construir esses espaços para sensibilizar outras mulheres, para sensibilizar o poder público do quanto é importante construir o protagonismo feminino na sociedade hoje. E tem uma coisa interessante também que tu levantaste, que quando as mulheres vão denunciar, por exemplo, o estupro, a primeira coisa que perguntam nessa nossa cultura do estupro, que é patriarcal por excelência, onde é que tu estavas, a que horas, com que roupa tu andava. Isso aí, em primeiro lugar, ela está implícito que impede e lesa o direito de ir e vir das mulheres, porque o espaço público não foi construído para as mulheres, a gente tinha que ficar no espaço privado. No entanto, a gente analisando essa questão, vê que é uma hipocrisia profunda, porque a maioria dos estupros também acontece dentro de casa. Não é aquele homem escondido na esquina de capa preta na madrugada que a mulher passou. Atacando não. A menina de minissaia. A menina né? de minissaia. Negativo. Exatamente. São meninas, inclusive numa faixa de 15, 18, crianças, 12 né? anos, crianças estupradas por pais, padrastos, parentes próximos, padrinhos, né? Que se acham também no direito de ser dono daquele corpo indefeso que está dentro da sua casa. E agora as que vão para a rua, como tu dizes, Daniela, não, eles dizem simples gracinhas. É uma forma de violência, é uma forma de constranger uma mulher que está andando na rua sozinha, que ela primeiro não devia ter saído de casa. Se saísse, teria que ser acompanhada de outras mulheres ou do companheiro que a proteja. E isso faz parte dessa nossa cultura que vem desde o tempo do gineceu, na cultura grega, que as mulheres ficavam confinadas dentro de um espaço da casa chamada gineceu, esperando para serem casadas. Antes disso, elas não saíam. Tá? Tanto que a maioria preferia, eu acho, ser etaíra, segundo a Simone também, que eram aquelas tidas como prostitutas, porque era muito mais interessante a vida, tinham acesso à cultura, à alegria, às músicas, uma vida mais livre do que ficar enfiada num gineceu bordando, né? Quando a gente se liberta disso, o que acontece? Vem o macho com toda a sua força para tentar submeter a mulher em cima daquilo que ele considera como objeto do seu poder, que é a sexualidade, que é o ato sexual, de domínio, de posse daquele corpo que ousou ser rebelde e sair na rua. Tanto que os estudos hoje da questão da mulher na vida pública é uma coisa muito profunda que está avançando, inclusive no campo da geografia, que é que as cidades não são feitas para o trânsito e a liberdade das pessoas. São espaços para conduzir o ser humano ao trabalho e não o uso da cidade, como era, às vezes, na Idade Média e tal, para a praça, as ruas como lugar da festa, do convívio.
Isso, com o advento do capitalismo, dançou. E aí, para nós mulheres, é pior ainda. Então, é interessante a gente analisar que, a partir da questão do aborto, tu entra na discussão de todo um conjunto de limitações que uma sociedade patriarcal, machista, capitalista e excludente nos impõe para ter um tipo de vida que é completamente sem estímulo, sem graça, sem vitalidade. Talvez eu não entendo muito dessa área, mas pode ser uma profunda causa das epidemias de depressão que anda por aí. Quando a gente fala de aborto, a gente acha que é um assunto para ser discutido lá com aquelas mulheres que abortaram, né? Que a sociedade, que o Estado não tem a ver com isso. Quer dizer, a gente não acha, eu não acho. Mas, de forma geral, a sociedade pensa que é um assunto íntimo, um problema daquelas mulheres, né? Por isso que não se quer discutir e por isso que a gente usa o precisamos falar sobre aborto. O aborto é um problema de Estado? O Estado precisa enfrentar? O que todas nós estamos discutindo aqui hoje é justamente isso, né? Que é a ausência do Estado, né? Ou seja, é a ausência do Estado, por exemplo, no investimento à saúde pública, à educação, né? ao combate da desigualdade. Ou seja, se nós temos um país em que você não combate a desigualdade, que é uma desigualdade social e racial, né? Que faz com que algumas pessoas, como as colegas vinham dizendo, ou seja, a nossa cidade, por exemplo, nós que estamos em Florianópolis é uma cidade de territórios, em que é extremamente demarcado onde é que estão as pessoas brancas, por exemplo. Acho que a gente pode sair na rua aqui desse bairro, né, que é Córrego Grande. E você tem alguma vizinha negra aqui? Vizinhos? Tem? Ai, que bom. Exceção à regra. Uma família. Uma família. Então, assim, você tem uma, né? Ou quando você vai, por exemplo, então, para as... onde todas as nossas populações então estão, seja desde o norte ao sul do país, que são nas periferias e nos morros, né? Então, quando você sobe ali, do pé do morro até o topo, né? Quando você, por exemplo, vai indo pelo Morro da Caixa e aí quando você sobe no Pastinho, é interessante que quanto mais alto, mais escuro essas pessoas vão se tornando, né? Então, só para a gente ter ideia da exclusão e de como essa sociedade ela é dividida territorialmente. E quando você pensa nessa divisão territorial, você também pensa em orçamento público. Ou seja, que esse orçamento público ele vai para quem já tem tudo. E que a esses corpos, né, que são os corpos de afrodescendentes, de indígenas e das mulheres, ou seja, o que sobra de nós quanto orçamento público, porque você não faz política pública sem um orçamento e agendas transversais. Né? Então, a negação a discutir esse assunto quanto um problema que é um problema ético, que é um problema político, né? Faz com que você deixe de pensar em orçamento público para essa população, você deixa de pensar em agendas transversais, porque é um tema complexo, desde a questão, né, das desigualdades raciais, sociais, a questão jurídica, né? Como é que esse país vai pensando e organizando esse projeto político de país, ou seja, como ele se pensa futuramente, né? Então, não é um assunto que pode ser debatido entre religiosos. E sabe outra coisa que eu fiquei pensando? Interessante, quando você vai discutir, por exemplo, um problema do coração, eu não preciso ir perguntar, né? Nem para o pastor, nem para o padre, o que ele acha sobre os avanços tecnológicos referente a uma cirurgia do coração, por exemplo, né? Porque nós não fazemos uma cirurgia do coração hoje como eu fazia na década de 50. Agora, quando a gente vai pensar que muitas das nossas mulheres, ou seja, que elas ainda abortam como as nossas avós abortaram, né? Ou seja, o livro de Simone de Beauvoir faz as mesmas reivindicações, ela faz lá naquele livro, né, do que as mesmas que a gente faz hoje. Da doutora Joana Pedro, e de como quando analisa na ilha. É muito porque ontem ainda, né, reunião do nosso grupo de estudos e a gente começando o debate e eu fui reler, né, para
para preparar os debates com as alunas. E é isso, assim, toda a pauta posta ali por Simone de Beauvoir na década de 50 e 60, a gente continua dialogando as mesmas coisas. A gente tem exemplos claros, concretos, que aconteceram no dia, às vezes, para mostrar como que a gente ainda não avançou nessa agenda. Chama a atenção a tua fala das políticas públicas, de que a gente não tem, mas a gente tem sim. Né? Eu acho que, por exemplo, as políticas públicas hoje nas regiões empobrecidas e periféricas ficam a cargo da segurança pública. Né? A gente tem um processo de criminalização da pobreza muito grande. Né? A verba destinada hoje para as políticas de droga e políticas de segurança pública, elas são gigantescas. Sim, haja visto que a gente trabalha com dados de um verdadeiro genocídio. Exato, da de população, jovens negros, homens das periferias. Então, a gente tem, sim, políticas muito pontuais de extermínio, de higienização. Tá? Hoje existe em curso o retorno desse sanitarismo da década de 30, 40, né, de higienização dos espaços públicos, né, do clareamento, inclusive, dos espaços públicos. E eu lembro isso que na época que eu estava escrevendo a dissertação, o comandante da Polícia Militar fazia o processo de coleta dos flanelinhas para jogar no sistema carcerário, né, sob acusação de extorsão, que é um crime extremamente grave. E quando eu fui secretária da SUSPD, Urbanismo e Serviços Públicos, eu tive que fazer um super trabalho com os fiscais, porque cada vez que eles desciam para Felipe Schmidt para ver questão de camelôs e coisas assim, eles diziam, vamos, que a nossa operação hoje é limpar o centro. Exato. Limpar o centro. Ele está na mesma... Esse tipo de limpeza étnica, racial e econômica, ela tem o mesmo pressuposto da segurança pública, de limpeza pública. Tá? Porque quando se faz o combate aos produtos importados, né? Ninguém vai ali no aeroporto internacional desembarque da quantidade de produto que a classe média e alta traz nos voos internacionais. A gente vai para centro da cidade tirar o povo que traz mercadoria do Paraguai. E os próprios lojistas, às vezes, contratam o camelô para ficar na porta da loja. Extremamente perigoso. Tá? Então, a gente está num campo de diálogo que reflete todas essas questões que vulnerabilizam ainda mais as mulheres. Retornando aqui, né, já que é tão amplo esse nosso debate, eu queria, né, retomar uma fala que tu fizeste, que agora eu esqueci teu nome, eu sou péssima. Cristiane. Cristiane, que assim, da responsabilidade paterna, né? A gente criminaliza a mulher pelo aborto e esquece sempre de que a relação sexual que gera, né, que engravida, ela tem a presença masculina. É que nem na prostituição. Exatamente. Prende a prostituta. O homem ele está sempre livre de qualquer espaço de debate dessa natureza. E isso é muito grave, entendeu? Tem a ver com o controle da sexualidade. O controle da sexualidade. Essa sonegação ao direito sexual da mulher, né? Exato, e a gente tem essa questão muito presente, porque a gente está discutindo aborto entre mulheres, um direito nosso, que a gente quer, mas o nosso exercício da sexualidade, que gera, inclusive, aí, um dado extremamente importante para ser pensado na saúde pública, a própria questão dos métodos contraceptivos e sejam eles por medicação ou mecânicos, eles também não chegam a tempo para esse casal, né? E quando a gente fala de engravidar, a gente está falando de casal. A gente está falando de duas pessoas, tá? Que são as mesmas duas pessoas que eu, na minha experiência em direito de família, tenho visto mulheres suplicando pelo direito à pensão alimentícia, mitigando, às vezes, por R$50,
200, né? O juiz fixando e achando muito 1/3 do salário mínimo. Ou salário... quando não pode se separar e fica sendo agredida pelo companheiro para manter uma relação, manter a sustentabilidade da família dos filhos, né? E o homem ele está sempre livre dessa responsabilidade, por quê? Né? E daí na hora da gente querer escolher o aborto, não pode, porque a moral cristã, judaico-cristã não permite. E é uma hipocrisia. Né? E essas tentativas da nossa sociedade, principalmente, mais uma vez, dos parlamentares, sim, de criminalizar totalmente essa função, tu falaste que remete a vários anos atrás. Eu te digo, vai a mais ou menos, nos leva para 1400 e pouco, quando aconteceu a grande peste na Europa e o genocídio nas Américas, que faltava mão de obra, e aí os servos, sim, começaram a cobrar mais caro o trabalho. Eles fizeram políticas de controle dos úteros das mulheres, porque precisavam de reprodução, sim, de mão de obra. Então, estão nos levando para 1400 e pouco. Essa que é a real aqui no Brasil. Eu acho que a gente já está um pouco adiantado aí na hora, já estamos já é quase 10h30, é isso, né? Na verdade, a gente está atrasado. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todas aqui nesse debate e convidar todo mundo, né, para ajudar a compartilhar a nossa reportagem. Somos Muitas Clandestinas, por um debate ético sobre o aborto, que a gente lançou hoje em catarinas.info, para que essa distribuição ocorra e que outras mulheres possam acessar a história dessas clandestinas, que, na verdade, somos nós e somos muitas. E eu queria saber se vocês têm alguma consideração final para fazer aqui para o fechamento do nosso vídeo. Olha, eu só gostaria de dizer que nós, da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, estamos aqui nessa atividade, nessa virada que está acontecendo no Brasil inteiro, como mais uma integrante da frente pela descriminalização das mulheres e legalização do aborto. Estamos todas nessa luta há muitos anos e vamos continuar até a vitória, camaradas. Deixa eu só falar aqui rapidinho que quando a gente estava falando do Fora Temer, rolou vários Fora Temer aqui, vários comentários. Fazer um Fora Temer e agora, né? Eu acho que depois a gente fecha. Agora, ó, a Raquel Melo, da Católicas pelo Direito de Decidir, está aqui dizendo também, estava tão bom, né? Que pena que está acabando, mas então vamos lá, Cris, seu recado. Eu acho que também dizer que a União de Negros e Negras pela Igualdade, né, há bastante tempo vem pontuando essa questão da legalização do aborto como uma pauta essencial, né? Seja a União de Negros pela Igualdade, também o Fórum Nacional de Mulheres Negras, né? E que essa é uma luta de todas nós, né? E que é uma luta pela vida das nossas mulheres. Daniela? Bom, pelo coletivo Catarina de Advocacia Popular, essa luta é uma luta que é nossa, né, das mulheres, pela vida, pelas nossas vidas principalmente, e acho que é esse o caminho. Nós, mulheres, precisamos construir cada vez mais esses espaços. Eu acho que o diálogo, o enfrentamento e a luta, ele se constrói no exercício desse debate político. Então, né, e que a criminalização e que a gente consiga refletir que o caminho não é a sair, né, que o caminho dessas políticas não é a criminalização, ao contrário. Acho que a gente precisa encarar esse debate com muita franqueza e avançar, né, e pautar, sim, o poder político, que não pode ser um espaço da religião, né, lembrando aqui uma coisa muito importante que eu acho que passou, mas não declaradamente na nossa fala, né, que estamos num Estado laico e que a religião não pode, em hipótese alguma, determinar o que nós fazemos, né, a autonomia dos nossos corpos. Acho que isso é fundamental a gente ter como norte da condução do diálogo sobre a legalização do aborto, né? E aqui faço a minha fala, né, encerro a minha fala dizendo que a gente precisa lutar por se tornar legal,
né? Deixar de ser crime não é suficiente. A gente precisa que o Estado crie políticas públicas concretas para a recepção e para abortamento dessas mulheres que não querem e precisam ter o direito de escolha da maternidade. Isso é um fato extremamente relevante que a gente precisa, inclusive, debater entre nós sobre, né, qual é o peso entre legalização e descriminalização. E eu aqui, nesse momento, luto pela legalização. Acho que o Estado precisa amparar via saúde pública essas mulheres que querem fazer